A grande defasagem salarial e a falta de estímulos contribuiu para a evasão de técnicos para o exterior e no grande número de demissões voluntárias. A terceira grande área que o governo Collor está entregando para a iniciativa privada são os planos de expansão. Com isto, ele permite que empresas privadas instalem, comercializem e até deem manutenção a telefones de uma cidade ou de um shopping center. Os lucros nesse setor são altíssimos, de cerca de $1.200 por cada telefone instalado. A questão das privatizações deve ser vista sob o enfoque do interesse nacional, do que estrategicamente interessa à nação. E eu não tenho nenhuma dúvida de que privatizar setores importantes como telecomunicações, como o setor da energia, como o setor financeiro, seria um grande prejuízo para a sociedade nacional, que é a interessada nesta prestação de serviço. Por isso, nós precisamos combater esta situação que prejudica a sociedade nacional e poderia, inclusive, privilegiar uma minoria que passaria a exploração de serviços. Nenhum país, a não ser os Estados Unidos, privatizou as suas comunicações. Agora mesmo o Japão discutiu essa questão e resolveu que as telecomunicações devem ser controladas pelo Estado, por uma razão muito objetiva. É que as telecomunicações precisam ser projetadas muitos anos à frente. O Japão, por exemplo, tem um programa de telecomunicações que vai até o ano 2015, com investimentos de $10 bilhões por ano para acompanhar a modernização das telecomunicações. Enquanto isso, os Estados Unidos, o único país que tem comunicações nas mãos privadas, com uma rígida legislação que controla as concessionárias, os Estados Unidos não têm condições de fazer essa mesma planificação que fez o Japão e vai ser prejudicado por isso, como seremos nós prejudicados, muito mais do que um país como os Estados Unidos, onde a rigidez das regulamentações é grande, se simplesmente fizermos concessões do tipo que pretendem com as telecomunicações brasileiras. Veja a seguir um painel do setor de telecomunicações na Europa. França. A empresa France Telecom é estatal. Alemanha. A empresa Deutsche Bundespost Telekom, além de ser estatal, é o maior investidor na ex-Alemanha Oriental. Está gastando 55 bilhões de marcos, o dobro de todos os outros investimentos do governo alemão naquela região, para instalar mais 7 milhões de telefones e empregar mais 50 mil trabalhadores. O atropelamento do governo federal ao artigo 21 da Constituição, que lá fica claro de forma inequívoca que telecomunicações é monopólio e patrimônio do Estado. O que o governo federal fez? Por um truque de lógica, né, acobertado pelo manto técnico que existe nesse setor, a sociedade brasileira não consegue perceber o que acontece isso. Aquela faixa de telefonia de 824, salvo engano, 894 MHz, que seria para telefonia móvel, ele conseguiu fazer uma mágica ali. Ele dividir aqui a faixa A e B e dizer que a faixa A é de serviço privado. Olha, verdadeiro absurdo isso. Nós sabemos que telefonia nunca tem jeito de ser privado. Ela sempre vai precisar de passar por uma central de trânsito pública. Ela tem que entrar na rede física pública. Isso é obrigatório. Áustria e Bélgica, empresas estatais. Dinamarca, empresa estatal. Eu penso que nós só iremos resolver os problemas das telecomunicações no Brasil quando a gente resolver desprivatizar a questão da comunicação no Brasil e das telecomunicações. Do ponto de vista da comunicação, nós temos 9 famílias que detêm mais de 80% de todas as comunicações no país, e isso demonstra de forma inequívoca que falta muito ainda a nível de democracia para o setor de comunicação. E para o setor de telecomunicações, o que nós estamos percebendo é que as pessoas colocam a privatização como fator de desenvolvimento ou de modernização. E nós achamos que, da mesma forma que nós não queremos o monopólio do empresário privado, nós também não queremos um monopólio do Estado que não seja democrático.
Por isso eu acho que nós precisaríamos transformar a questão das telecomunicações numa questão de interesse público, ou seja, numa coisa pública em que nós pudéssemos constituir, através da sociedade civil, mecanismo de gerenciamento do setor de telecomunicações, porque é uma coisa estratégica para esse país, é uma coisa de controle muito importante e é uma coisa que pode influir na formação cultural do nosso povo, na qualidade da informação que o nosso povo recebe, e por isso é uma coisa que tem que estar na mão do Estado. Agora, quando nós defendemos que esteja na mão do Estado, não é de um Estado autoritário, tem que ser de um Estado democrático, aonde a sociedade, através de mecanismo constituído pela própria sociedade, possa efetivamente controlar o setor de telecomunicações num país como o Brasil. Finlândia, empresa estatal. Noruega, empresa estatal. Suécia, empresa estatal. Eu entendo que esse programa de privatizações não é um programa brasileiro. É um programa traçado pelo Banco Mundial e fiscalizado exatamente pelos órgãos estrangeiros que se incumbem dessa tarefa. Porque tende a enfraquecer o Estado. Enfraquecer o Estado para que o seu poder seja menor na luta, por exemplo, contra os truques e oligopólios estrangeiros, que estão instalados no Brasil e agem aqui de uma maneira franca, sem nenhuma restrição e sem nenhum limite às suas ambições e aos seus projetos. Grécia, empresa estatal. Holanda, empresa estatal. Irlanda, empresa estatal. No passado, as companhias telefônicas deste país eram empresas multinacionais, eram empresas estrangeiras. E foi necessário elas serem desapropriadas, o Estado assumir o seu controle para que ela pudesse se modernizar e bem servir a população de uma maneira ampla. Porque a empresa estrangeira, a empresa multinacional, a empresa privada nesta área, ela só visa o lucro, ela só procura servir a quem pode melhor retornar a ela, pode quem melhor devolver a ela em pagamentos. Por isso é que o serviço foi necessário ser prestado pelo Estado brasileiro. É o Estado que tem que prestar esse serviço, pelo seu caráter de um serviço público fundamental e por requerer grandes somas de investimento no seu aperfeiçoamento, no seu avanço tecnológico, na sua modernização. Portugal, empresa estatal. Suíça, empresa estatal. Itália e Espanha, além de serem empresas estatais, compraram a estatal Entel Argentina, que foi privatizada pelo governo Menem. As telecomunicações são responsáveis pela opinião pública. Vocês sabem, essa opinião pública pode ser manipulada, está sendo manipulada. São 100 milhões de telespectadores que muitas vezes não sabem criticar a notícia que chega. Então nós precisamos formar uma comunidade de comunicação de tal maneira que o Brasil inteiro se comunique ao Brasil inteiro. De maneira que nós sejamos livres nas telecomunicações e não sejamos vítimas de pequenos grupos ou de grupos de interesse. Nós afinal somos o quê? Uma grande família que quer comunicar-se sobre a verdade dessa mesma família, sobre o futuro da mesma família, sobre os recursos da mesma família. Nós queremos o bem comum de todos no Brasil e, se fosse possível, no mundo inteiro. Até o Japão e os famosos e surpreendentes tigres da Ásia mantiveram as suas empresas de telecomunicações estatais. A única exceção foi a Inglaterra, que privatizou a empresa estatal British Telecom. Mas atenção, a empresa privada continua com o monopólio, dominando 95% do mercado. E tem tido lucros astronômicos, porque aumenta os preços como bem entende. Além disso, até economistas britânicos favoráveis à privatização dizem que a empresa não melhorou o serviço como era esperado. Nós estamos conscientes que a maioria da população não tem acesso ao que vocês acabaram de assistir. Nem tampouco imaginam as consequências para a população e para o futuro do país no caso da privatização no setor das telecomunicações. Por isso, a sua incorporação nessa campanha é fundamental.
vai, vai.